Bom, se a gente pensar que os governos militares, né, foram se enfraquecendo no final da década de 70 e particularmente na primeira metade da década de 80, quando efetivamente, né, deixam de existir, em 85, esse momento de transição, assim como foi logo após a queda do Vargas, esse momento de transição também levou a sociedade a refletir como construir um projeto de redemocratização e de reconstrução do Estado que havia sido conformado de acordo com os interesses da ditadura militar. E as várias áreas, os vários campos, né, da sociedade e a educação entre elas, fez um movimento no seu interior de discutir qual tinha sido o seu papel durante a ditadura militar e como reconstruir a sua ação. E a educação física, nesse processo de discutir, né, o surgimento de um novo momento, né, a educação física instaura aquilo que alguns chamam de uma tendência, uma perspectiva crítica. Isto é, a educação física faz a sua autocrítica e identifica que o esporte, que era o conteúdo hegemônico, que havia se transformado no conteúdo hegemônico, era o principal vetor de uma visão extremamente burguesa, voltada para interesses de competição, de selecionamento, de exclusão, e, portanto, essa tendência crítica da educação física localiza no esporte o vetor, vamos dizer assim, dessa que se chamava na época direita raivosa, né? E aí a educação física se divide entre aqueles que fazem treinamento na escola, isto é, aqueles da direita que fazem treinamento na escola, não sei de onde é que se criou essa relação tão direta, mas se imaginava, né, que eram os da direita que faziam isso, e os da esquerda que eram aqueles que negavam o esporte, e reconhecendo que o esporte era um caminho burguês, né? E aí a gente encontra aquilo que eu estou chamando aqui de negação pseudamente crítica, mas que trazia em si uma falta de uma certa falta de criticidade em relação ao esporte, porque esse movimento talvez não tenha acompanhado, não tenha percebido que o esporte já não estava mais limitado, ou já não era mais a escola o principal espaço, a principal instância de divulgação do esporte. O esporte já estava, de certo modo, assumido pela sociedade contemporânea como um todo, e que, portanto, a escola talvez já não tivesse mais condições de se opor a ele, né? Tem, inclusive, dois textos que, se alguém quiser entender um pouquinho mais, eu sugiro que leia um texto do professor Walter Brasch sobre esporte na escola, e uma tentativa de diálogo com esse texto feito pelo professor Tarcísio Mauro Vago. Acho que é uma boa leitura para entender esse processo. Os anos 80, então, instalam, vamos dizer assim, uma espécie de negação do esporte na escola. Só que o esporte já estava na escola, a escola já se organizava a partir do esporte, né? A nossa sala de aula passou a ser uma quadra poliesportiva. Os nossos conteúdos tradicionais também. Portanto, a permanência do esporte na educação física era quase que esperada. No entanto, para que o professor não se sentisse da direita, isto é, para que não ensinasse esporte, fundamentos esportivos, para que ele não fosse caracterizado como alguém a favor do selecionamento, ele também abriu mão, né, do ensino do esporte. E o esporte, então, ficou sobrevivendo na escola meio que por inércia, né? Porque ele já existia de fato e porque nós não conseguimos estabelecer uma relação mais crítica, não com o esporte como fenômeno cultural, mas com o esporte como conteúdo da educação física escolar. E isso nós vamos encontrar
nos anos 90, e acredito, tenho visto isso, provavelmente não é uma realidade só de Florianópolis, a realidade das escolas, principalmente das escolas públicas, né? Em que o esporte é e não é ensinado. Quer dizer, ele é praticado da forma talvez mais original, ou seja, entrega-se uma bola e os alunos jogam, e o professor parece que ainda mantém aquela visão de que, não ensinando técnica, não cobrando fundamentos, ele não pode ser chamado daquilo que se usou na época a expressão professor tecnicista. Pode passar. Então, esse é o cenário atual, e claro, aqui é uma generalização, os colegas que têm outra realidade certamente vão se manifestar e vão repor a realidade. Mas, de certo modo, eu acho que nós não estamos muito longe desse cenário aqui, né? O que é educação física na escola? É uma quadra poliesportiva, quase que sem manutenção, né? Sem as marcas, sem redes, né? Com bastante buraco. A cada início de semestre, o professor faz uma lista de solicitações para a diretoria, normalmente bolas de várias modalidades e algumas coisinhas mais. E muitas vezes o planejamento do professor é organizar os 4 esportes mais tradicionais da escola, né? Basquete, o vôlei, o futsal e o handebol, em 4 bimestres que vão se acumulando ao longo da progressão do aluno na escola. Mas, na prática, esse planejamento é substituído muitas vezes pelo futebol. Mas não o futebol como conteúdo ensinado, explorado, investigado. O futebol como prática, né? Como uma mera atividade. Pode passar mais um? Mais recentemente, a gente tem encontrado algumas outras questões ainda relacionadas à educação física escolar, que talvez não tenham relação direta com o esporte, mas que também configuram essa educação física. Então, eu não sei exatamente de onde surgiu, não sei até se no Espírito Santo isto é uma expressão usual, mas em vários estados surgiu a história da aula livre. O professor planeja 2 aulas da semana e a terceira é livre para os alunos fazerem o que eles querem. Então, aí naquela terceira, os grupinhos jogam, um cantinho joga voleibol, outro cantinho joga não sei o quê, tem aqueles que não querem jogar nada, ficam conversando com o professor e essa aula livre vai, né, sobrevivendo. Uma outra questão que está muito presente, né, principalmente nas capitais, aqui eu acho que vocês devem enfrentar esse problema também, especialmente no ensino privado, no nível médio, que é a terceirização da educação física, né? Que é a substituição da educação física escolar pelo atestado de frequência numa academia de ginástica ou numa academia de natação. Isso tem sido cada vez mais frequente na nossa realidade. Também o surgimento de novas modalidades de ensino, onde a educação física, né, não é considerada um componente curricular, né? Especialmente o EJA, a EAD, obviamente, e também o fato de que, na maior parte do país, a educação física na educação infantil ainda não é uma realidade, né? Em alguns estados, inclusive, a educação física de 1ª a 4ª série ainda é responsabilidade da professora unidocente ou polivalente ou professora da classe, né? Quando a escola consegue deslocar algumas horas do professor que atua da 5ª a 8ª para a 1ª a 4ª, ele atende a 1ª a 4ª. Então, e o que é mais grave nesses últimos anos, e que, inclusive, provocou um movimento do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte em 2006, e que agora vai ser retomado na SBPC, na programação do CBCE na SBPC, que é o lugar da educação física entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação. A educação física não está efetivamente no Ministério do Esporte,
deveria ser responsabilidade do Ministério da Educação. O Ministério da Educação entende que o Ministério do Esporte pode fazer mais e melhor pela educação física, portanto não faz nada. E aí, usando a expressão que eu coloquei ali, a educação física nos últimos 6 anos, mais ou menos, está no Ministério do Ar, né? Que não é nem no Ministério do Esporte, nem no Ministério da Educação. Eu estava falando exatamente isso, e queria chamar a atenção, né, para um impacto, né, já que o tema é dos impactos, um dos impactos, talvez paralelo a esse processo na educação física, nós estamos acompanhando agora, mais recentemente, que é a tentativa de escolarização do projeto Segundo Tempo. O projeto Segundo Tempo, obviamente, já existe desde antes do governo Lula, né? Começa no governo FHC com a ideia de esporte solidário, depois vira esporte da escola, no governo Lula ele vira Segundo Tempo. E desde o seu primeiro momento, a proposta do Segundo Tempo era: nós não somos substitutos da educação física escolar. Nós vamos intervir na escola, nós vamos atuar, vamos desenvolver os nossos projetos na escola, porque na escola já tem uma certa estrutura e o projeto Segundo Tempo pode, além de aproveitar essa estrutura, contribuir para a melhoria dessa estrutura. Mas não é a educação física. Isso aconteceu até o ano passado, porque nesse ano a SECAD, né, que é uma das secretarias do Ministério da Educação, através do projeto Mais Educação, vem estabelecendo, né, uma tentativa de parceria com estados e municípios, para que os estados e municípios venham aderir ao Mais Educação. A promessa é o Ministério da Educação transferir receita para as secretarias e para as escolas, mas na ponta do sistema lá tem que estar colocado o seguinte: Mais Educação significa a busca da educação de tempo integral, né? A ideia é passar de 4 para 7 horas de escola para o aluno até 2015. E nessa perspectiva de passar de 4 a 7 horas, uma das possibilidades apontadas pelo Mais Educação é que este aumento de carga horária seja preenchido, entre outras coisas, pelo projeto Segundo Tempo. Isto é, o projeto Segundo Tempo vem sendo introduzido, ou proposto, né, vem sendo proposta a sua introdução na escola, como uma espécie de uma educação física do B, né? Ela não é educação física, ela não substitui o componente curricular educação física, mas ela se propõe a também contribuir para a formação dos alunos numa perspectiva pedagógica. Até aí tudo bem, obrigado. Até aí tudo bem, se o projeto Segundo Tempo tivesse uma proposta pedagógica efetiva, né? A gente tem várias críticas a isso. Pode passar, por favor. Com esse quadro e com essas possibilidades, novamente perguntas são colocadas para nós. A primeira coisa é: olha, os mega eventos vão impactar a escola, com certeza, vão impactar a educação física, com certeza, e vão pegar a educação física nessa situação fragilizada em que nós não sabemos nem onde é que nós estamos, se no Ministério do Esporte ou no Ministério da Educação. E aí, a pergunta é: o que a gente sofre com isso, né? Quer dizer, o que perdemos se, como ao que tudo indica, acontecer uma reesportivização da educação física? Para sermos honestos, a gente precisa também se perguntar que, se não houvesse os mega eventos, a educação física estaria melhor? Ou poderia ser melhor? Né? Não podemos criminalizar por antecipação os mega eventos. Por favor. A pergunta também nos chama a atenção de que qual projeto de educação
física pode sair prejudicado ou impedido com esta reesportivização determinada pelos mega-eventos. O que nós pensávamos para a educação física escolar, o que nós desejávamos para a educação física escolar e que possa ser interrompido pela presença dos mega-eventos. Por exemplo, a educação física vai ser obrigada a tematizar o esporte e não vai mais tematizar outras dimensões da cultura de movimento? Temos que ser honestos. A educação física tematiza efetivamente outros conteúdos ou outras dimensões da cultura de movimento? Fazemos isso na escola? Pode passar mais um. A última pergunta é, enfim, a qualidade da educação física escolar pode ser prejudicada pela presença do esporte sendo reenfatizado pelos jogos? São perguntas que a gente precisa se fazer. Eu queria ainda falar um pouquinho sobre mídia, mas eu acho que nós vamos ficar por aqui até para não passar o tempo. Depois a gente pode aprofundar em outras conversas. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Giovanni. É muito interessante o tema, acho que ficaremos ainda muito tempo conversando sobre esse assunto, mas vamos abrir então para o debate para continuar o diálogo. Eu gostaria de deixar claras, as regras e vamos abrir em blocos de 3 perguntas. A pessoa, assim que pegar a palavra, se identifique falando seu nome, qual instituição que é vinculada e a quem ela está dirigindo a pergunta. A acadêmica Adila Coutinho vai estar aqui à frente, e peço para a organização do evento, os companheiros todos que estão aqui à mesa. Meu nome é Adriana, eu sou professora da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro e desenvolvo estudo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no campo de serviço social, no qual investigo a questão do esporte no capitalismo monopolista contemporâneo. Queria parabenizar os 2 professores pela discussão feita e gostaria de perguntar, na verdade não é uma pergunta, ajudar a gente a refletir um pouco sobre, me parece que na sua fala, professor, e por favor me corrija se eu estiver equivocada, ficou meio que uma espécie de responsabilização aos professores, a nós professores de educação física, nesse processo de uma ruptura, ou no processo de redemocratização do Brasil, quando há aquilo que também é chamado de crise epistemológica da educação física na década de 80, como se tivesse acontecido uma divisão entre os professores que optam pela direita, por algum motivo, e aqueles que optam pela esquerda, e aí uma disputa que de fato ocorre, a gente sabe que existe uma disputa de força, e ela se coloca até hoje, mas que por uma teima ou qualquer coisa do tipo, nós nos negamos a dar o esporte, a trabalhar com o esporte, com seus conteúdos, e assim foi. Uma espécie de, meio que ficou ao cenário ao qual nos encontramos hoje, como se fosse um processo que vem dali, sem desconsiderar todo o resgate histórico e brilhante que o senhor fez. E aí eu me pergunto, chegamos à década de 90, com uma educação física que, a priori, como disse o professor Hajime Nozaki na sua tese, que 90 foi um momento em que a educação física não teve nenhuma importância para o Estado. Ela perde a sua centralidade na escola na medida em que uma reestruturação do Estado brasileiro não tem mais importância para a escola que o seu trabalhador seja formado com esse adestramento físico, como foi necessário, como o senhor colocou tão bem em outros momentos. Então, o professor Hajime, ele defende que a educação física perde a centralização no momento de avanço do neoliberalismo no Brasil. Haja vista a LDB, que diz que o estudante da EJA não precisa fazer educação física, defendendo a ideia de que a educação física é mera e simplesmente uma atividade prática, que, portanto, vai cansar ainda mais um trabalhador que já vem cansado da sua jornada. Então, o que eu pediria é assim, como pensar esses outros elementos que
estão colocados e que vão fazer com que esse professor vá perdendo esse papel que até então era um papel funcional ao Estado, é um Estado ditador, né, em vários momentos, é um Estado que precisava de um trabalhador formado ou, em outro momento, de um trabalhador adestrado, né? Qual a importância dessa reestruturação do Estado também como responsável de uma educação física que vem, né, a passos largos, perdendo seu papel pedagógico dentro da escola, né? Vem perdendo a sua possibilidade de formação junto a esse sujeito. E no primeiro momento, né, e eu acho que é central, as políticas atuais do governo Lula vêm contribuindo a passos largos para essa descaracterização de uma educação física que possa contribuir para uma formação humana digna e da qual a gente defende como educação do ser humano. Mais ou menos isso, gostaria de ouvir o comentário. E ao professor, desculpa, professor Mauro, me desculpe se passou assim, mas como os professores da rede têm se colocado diante dessa postura que me parece tão interessante da sua secretaria? Se pudesse comentar rapidamente. Obrigada. Novamente, a academia no curso de filosofia noturno, né, da UFES. A Secretaria de Educação de Vitória, eu acho que ela promove os eventos, mas eu tenho algumas dificuldades de estar entendendo. As dificuldades é de um ser comum, né, do senso comum. Vou me colocar aqui quanto ao senso comum. É porque eu realmente estou assim, tentando entender o sentido, né, de se fazer um evento de esporte dentro da escola, uma vez que nós não temos a estrutura mínima e básica. E olha que eu sou representante do turno de escola, coordenador municipal, representando a base e junto à categoria, e a escola que eu estou é a 7ª escola melhor do índice da Prefeitura de Vitória. E não tem nem material, não tem nem bola, falta tudo. Então há uma contradição, me parece que há um paradoxo entre, né, a fala que se faz, do que está se fazendo na realidade, e o que eu só tenho aqui a parabenizar a secretária Vânia e toda a equipe por inviabilizar que o professor tenha uma extensão de carga horária para ele poder trabalhar o esporte na escola. Estão de parabéns quanto a essa iniciativa, né, porque é esse tipo de política que incentiva realmente a depreciação da prática esportiva na sua realidade. Para se falar de esporte, eu acho, na escola, antes nós teremos que falar um pouquinho da educação. Eu acho que nós estamos deixando de falar algumas coisas que nos estão nos tocando e nós não conseguimos falar, que é a falta de educação no meio escolar e a falta de respeito. Para a formação do sujeito, se não tiver respeito e educação, nada que nós fizermos na escola vai dar resultado. E eu tenho visto que os pesquisadores, né, nós, né, e outros mais, não têm encaminhado esse tipo de discussão. O respeito não tem sido falado. Então são questões que parece que passam. O impacto para mim aqui do mega evento, para mim é um impacto negativo para mim, porque me coloca numa situação, e a formação continuada que está atrelada a esse tipo de inculcação na cabeça do professor, é que esse professor hoje, que tem que ser um professor reflexivo e transformador, ele tem que ser executor do trabalho e ao mesmo tempo pensador. Ora, como que nós podemos exercer a execução do trabalho e pensar esse trabalho se nós não temos nem tempo para pensar o que nós vamos fazer? 50 horas de trabalho semanais, então vamos pedir demissão de uma cadeira, talvez, e aí a gente não consegue sobreviver nesse mundo, nesse mercado. Então uma coisa está atrelada à outra. São questões da realidade que inviabilizam completamente o esporte. Eu sou completamente contrário à educação física, ao esporte na escola, acho que tem nada a ver. Tem que ficar meio com jogos, brincadeira e outras expressões.
A gente não tem estrutura, a gente vai fazer o quê? Se desdobrar lá na escola? Ser o amigo da escola? Agora, professor, eu gostaria de fazer uma reflexão também sobre a questão do mega evento. Muitas vezes a gente se pega, né, na questão dessa interpretação, qual é esse impacto que vem com a gente na realidade, né? O que isso impactua na realidade com a gente? Esses eventos são midiáticos. Nós vivemos uma sociedade completamente midiática que valoriza, né, o que tem produção, e eu acho que isso é uma dúvida também, porque qual é a produção e o saber que pertence à educação física que se materializa? Porque o artista, ele materializa um saber, um fazer numa obra que está ali, né? O artesão faz o sapato da melhor maneira que ele tem a ciência do que ele faz da melhor maneira possível, com a excelência, para se fazer o melhor sapato. E o professor que não é pesquisador, portanto não produz livro e não coloca em obra o pensamento dele, qual é o papel dele enquanto obra na educação? Porque me parece que isso não é valorizado, e por conta disso há a desvalorização na educação também. Se nós não entendemos que o que nós fazemos não tem uma matéria própria, não se materializa concretamente, então como nós vamos valorizar um indivíduo que não tem uma produção eficaz? Ora, aquele que está lá na escola, vamos lembrar que é aquele trabalhador que trabalha 50 horas geralmente, semanais, por conta da existência. 50 horas de trabalho, fora o que ele tem, o percurso que ele corre, 12 horas e meia dedicado ao trabalho. E ele ainda tem que produzir esse tipo de conhecimento. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão quanto ao conhecimento, o saber que nós temos, que não se materializa concretamente, mas que responsabiliza esse mesmo indivíduo quanto reflexivo, autônomo e transformador da realidade vigente. Então, é esse paradoxo, essa contradição de eu acreditar que eu sozinho, como um beija-flor, vou conseguir apagar a fogueira da Amazônia, né? Então, eu não acredito nessa perspectiva. Na educação, ou nós seremos éticos na educação e faremos uma política para ter todos realmente, ou essa história de salvar um, eu vou voltar para o liberal, vou acreditar que a educação tem que ser realmente não um direito de todos, mas sim quem quiser que vá lá estudar. E aí, quem está afim que vai aprender. Após duas falas bastante longas, né, eu vou pedir a gentileza dos congressistas tentarem ser mais breves nas colocações para dar oportunidade para outras pessoas também fazerem perguntas e os debatedores responderem. Boa noite. Eu sou Roberto Simões, sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro desde 1979 e da Rede Municipal da Capital desde 2001 e dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado. Queria lembrar, inicialmente eu queria saudar o Congresso, acho que essas duas mesas, a de abertura e essa, já deram o tom da linha de discussão sobre esse tema extremamente necessário de estarmos discutindo, né? Que é uma discussão para além da educação física, uma discussão que o proletariado brasileiro tem que fazer nesse momento, né? Eu acho que nós somos a vanguarda disso. E agora eu queria lembrar o projeto de educação, né, do Estado brasileiro, né, que hoje tem um nome de PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação. O professor citou o projeto Mais Educação, mas acho que um tanto de timidez, eu acho que a gente precisa se despojar dessa timidez, né, e lembrar que o programa do governo federal é um programa privatista, né? A educação para todos, que o PDE tem como slogan, é a educação para todos os empresários. É um programa dos empresários. A CNI está lançando um
documento e chamou os presidenciários agora para apresentar esse documento. Eu não lembro o nome do documento, não sei se você lembra. Inclusive, eles pedindo, eles mandam para a gente, e que fala lá que precisa aumentar o tempo de hora na escola, né? Ele dá todos os rumos que a educação precisa tomar, que já está no PDR, né? Então, hoje eu acho que fazer essa discussão, a gente precisa fazer a discussão por inteiro. A gente é apenas um segmento dos trabalhadores da educação. A educação física é apenas um segmento, porém, um segmento extremamente importante para o desenvolvimento dos lucros capitalistas. Não por acaso o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de 14, nem por acaso o Rio de Janeiro vai sediar a Copa do Mundo de 2016. Né? Há um deslize dos interesses capitalistas. E falar em capital internacional é redundância. Há um deslize dos interesses capitalistas para a produção do capital e dos seus lucros nas regiões onde esses lucros são maiores, onde a força de trabalho é mais barata, etc. e tal. Então, acho que é importante a gente lembrar disso, porque essa discussão é uma discussão que a gente precisa ir acumulando para poder ganhar espaço na vanguarda do dirigente do proletariado, né? Amanhã nós teremos aqui mesa com, não sei se é amanhã, se eu não me engano, com o governo federal, né? Então, essa disputa que está colocada aqui é uma disputa que a gente precisa fazer com argumentos fortes para convencer, né, a maioria, que a mídia, né, assume as suas posições. Qualquer coisa que se coloque, né, pela mídia é a verdade, né? A verdade é aquela, não é a verdade que a gente conhece, a verdade é a verdade dita sob os interesses hegemônicos, tá certo? Então, é uma discussão que a gente precisa estar fazendo. Eu não queria lembrar isso e ver o comentário, né, do professor sobre essa questão que eu acho gravíssima, né? Que hoje nós temos um programa de educação, programa que vige, é um programa que já está nas escolas. As escolas que eu acompanho, as minhas escolas, a escola que eu acompanho no Rio de Janeiro, já estão com os projetos. A diretora da escola, o diretor da escola, contrata quem quiser para ensinar capoeira, corte e costura, fazer oficina de culinária. O que quiser, pagando a quem quiser. Os valores são determinados, R$340, etc. Já tem até valores determinados. Mas a escola está sendo privatizada. As ONGs já estão dentro da escola, né? A Cláudia Costin, não por acaso é a secretária municipal de educação, foi ministra, né, da administração do governo Fernando Henrique. Ela tentou já passar uma lei, ano passado, que é a lei das ONGs. Não conseguiu ainda, mas as ONGs já estão entrando na escola. Obrigado. Vou encerrar esse bloco, passar a palavra para os professores, e assim que terminar, a gente abre novamente para as perguntas. Bom, vamos começar, eu vou tentar fazer uma fala única, né? Não dirigindo diretamente, mas se eu não contemplar, por favor, depois vocês. A importância, né, que é em relação ao papel da educação física na escola, ou qual é a responsabilidade que a educação física ainda tem no interior da escola, na medida em que os projetos que a modernidade remetia, né, para aquilo que a gente pode chamar de cultura corporal, cultura de movimento, já estão contemplados ou não são mais necessários, né? Mas há bastante tempo. Olha, eu acho que a questão é um pouquinho mais complicada. Eu acho que a escola que é anacrônica neste momento na sociedade contemporânea. A escola, da forma como foi concebida na modernidade, ela
perdeu a sua primazia no processo de socialização e de transmissão do conhecimento e da cultura. Os mecanismos sociais que hoje configuram a sociedade contemporânea vêm substituindo esse papel da escola, mas vem substituindo sobretudo nas classes médias e nas classes superiores. A escola, para as classes médias e classes superiores, classes altas, ela passa a ser apenas um cartório, né, que expede um certificado para que ele possa seguir adiante. O processo de apropriação do conhecimento e da socialização se dá em outros âmbitos, que não mais a escola para essas categorias, para essas classes. Porém, para a imensa classe de empobrecidos, a escola ainda é o principal e, em alguns casos, se não o único, certamente o mais necessário espaço para a garantia da socialização e da transmissão do conhecimento e da cultura. Mesmo que as crianças tenham acesso às mídias, mesmo que as crianças tenham outros espaços de socialização, como as próprias ONGs, né, como falou o Roberto, mesmo assim eu acho que nós ainda temos, para as classes empobrecidas, a escola ainda tem um papel importantíssimo nessa, que a gente poderia chamar de uma dupla função, né? Socializar para a vida em sociedade e, ao mesmo tempo, garantir a transmissão da cultura e do conhecimento. E é nessa perspectiva que eu penso a educação física. A educação física precisa contribuir no processo de socialização que acontece no interior da escola, e aqui me referindo de forma muito específica à escola pública, e garantir também aos alunos o acesso e a apropriação a respeito das várias dimensões da cultura de movimento, onde o esporte se situa. Portanto, eu não estou negando o esporte, mas eu estou dizendo que ele precisa ser pensado nessa dimensão, né, de uma apropriação mais crítica. Um dos argumentos utilizados pela propaganda oficial, e aí é difícil inclusive a gente separar o que é a propaganda oficial do governo e das instituições responsáveis pelo esporte, mas uma das propagandas oficiais é que, além dos legados, chamados legados, né, essa palavrinha aí que virou moda, além dos legados materiais, a década do esporte no Brasil vai mudar a cultura esportiva brasileira. Isto é, a sociedade brasileira como um todo vai receber um legado imaterial, intangível, né, que é essa mudança da perspectiva de como nós nos colocamos em relação ao esporte. Obviamente que isso, né, não é verdadeiro. O que efetivamente a gente pode esperar, e isso também não é só por causa dos mega eventos, isso já vem se constituindo numa realidade, talvez num passado bem recente, é que quando se fala em formar e aprofundar ou aperfeiçoar a cultura esportiva brasileira, se fala em constituir consumidores para o esporte brasileiro ou para o esporte global. Tem uma pesquisa não revelada, mas dita de público num evento chamado 4º Fórum Internacional do Esporte, foi em Santa Catarina, pelo Marcelo Pinto, que é o diretor da empresa da Globo responsável pela compra de direitos televisivos, né, dos grandes eventos. É o braço operacional do esporte da Globo. E o Marcelo disse verbalmente isso. Foi feita uma pesquisa em 4 grandes capitais brasileiras, escolhidas em função da demanda de mercado que elas representam, né? Isto é, da capacidade financeira delas, e foi identificado que os jovens até 14 anos não curtem mais os esportes ditos tradicionais. Eles não querem mais futebol, basquete, vôlei, eles querem os esportes radicais, eles querem esportes de aventura, ou eles não querem esporte. Isto é, acendeu uma luzinha vermelha
há quase 10 anos atrás para a Globo, que a Globo ia paulatinamente perder consumidores de um dos seus produtos mais caros, que é a transmissão esportiva, especificamente no futebol. Por isso a necessidade de formar consumidor do esporte. Eu acho que era isso. Acredito que o Roberto tenha feito um comentário mais no sentido de provocar uma reflexão, né, sobre a política educacional. Eu acho que está contemplado. Bom, sobre a questão da Adriana, inicialmente o diálogo foi bastante truncado com um grupo de professores e depois não amoleceu não. Mas qual foi a ideia da coordenação? Como a gente já vinha se organizando desde o ano passado com algumas ideias relacionadas a essa proposta de descentralizar um pouco os jogos, de fazer mais próximo das unidades, de fazer dentro, né? Só que a gente, quando chegou à coordenação, nós de fato não conhecíamos a rede, a estrutura física da rede. Nós tínhamos um imaginário que muitas pessoas, eu acredito que ainda tem, da rede de Vitória, de que tem boas condições de trabalho, que tem material, que tem um tal de coisa, e que objetivamente isso não existe. Então nós resolvemos, de fato, gerar dados empíricos a partir dessa ideia, para daí, de fato, descer um debate, avaliação. E aí isso vai muito no sentido daquilo que o professor Dimitri coloca. Qual o sentido de se fazer um evento de esporte dentro da escola? O sentido é essencialmente político. Por quê? Porque eu tinha uma tese quando eu cheguei, logo depois de estabelecer alguns contatos com as unidades de ensino. A minha tese as nossas quadras, os espaços onde acontecem as aulas de educação física, eles são extremamente precários, são muito ruins. E eu levei essa questão para o gabinete. E ao dialogar com uma das minhas chefes, elas disseram: não, as quadras são boas. E para tentar identificar as condições de trabalho hoje, de fato, onde trabalham nossos colegas de educação física, em janeiro desse ano, a gente fez um reconhecimento de todos os espaços da educação física da rede. Ou seja, nós passamos pelas 52 unidades de ensino, registrando, fotografando, medindo, identificando o que está podre, o que tem buraco, onde tem elevação de piso, onde tem... Fizemos um reconhecimento muito detalhado, fizemos um raio-x de fato da rede municipal de Vitória, no que diz respeito à estrutura física. Fomos até a Secretaria de Educação e iniciamos o debate. Mas para reforçar esse debate, a intenção foi: vamos levar os jogos também para dentro das escolas, para tentar dar visibilidade a esses problemas que existem lá e as dificuldades que os professores enfrentam ao tentar desenvolver os conteúdos relacionados ao esporte. E então, o sentido é essencialmente político, e a partir daí já existe inclusive movimentos de professores que estão participando dos jogos, a partir dos registros que nós temos feito, rodada a rodada, com registro fotográfico, com relatos, de se criar um documento para cobrar da Secretaria de Educação suas responsabilidades no que diz respeito a uma política de manutenção dos espaços, a uma política de manutenção dos materiais. E é justamente isso que a gente tem tentado fazer dentro daquele espaço. Sobre a questão da carga suplementar de trabalho, você agradeceu inclusive a secretária, eu vou avisar ela que você mandou o recado, pode deixar ela ficar contente. Eu acho assim, você faz a crítica das 50 horas, e assim, só para a gente pensar junto. E aí você fala ainda que a gente tem que ter mais carga suplementar de trabalho para trabalhar com esporte. Ou seja, a gente tem 50 e depois vai mais. O problema, não, acho que não é o tempo de trabalho que a gente vai ter a mais. O problema é quando a gente ganha, que é pouco. E aí, meu amigo, não tem tempo de trabalho que resolva isso. Infelizmente, esse é um problema sério. E isso é uma batalha política e que vem de anos e que não é agora que vai resolver, mas que a gente também não pode parar de lutar para que essa condição melhore.
os projetos estarem dentro da organização curricular da escola foi bom e foi ruim. Não resolveu os problemas da rede, mas de certa forma está sinalizando para outros problemas, que aí para a secretaria também se pensar para os próximos anos. Bom, é isso. Ok, gostaria de abrir o segundo bloco para perguntas. Que com muita tranquilidade mostrou o que é que está se fazendo, e é isso, eu acho que é a luta para construir uma perspectiva não é fácil, ainda mais contra a tradição que aposta, e não é só a tradição das coisas, digamos assim, em termos de espaço, de estrutura da vida. O pior da tradição são as leis. O mais duro de remover da tradição é a cabeça do gestor e a cabeça do professorado. Porque nós somos impressionantemente capazes de fazer muito bem o que não queremos. Nós só não conseguimos fazer bem o que queremos. Mas o que não queremos, nós somos dando banho. Paulo Freire dizia, eu lembrei que Paulo Freire umas 2 vezes aqui. Ele dizia, olha, é difícil quando o professor não quer. Porque você pode dar salário, e tem muito professor em Vitória ganhando melhor do que ele devia, mais do que ele devia, ele trabalha muito mal. Não é todo professor que trabalha bem, não é só educação física, mas não vou aqui aliviar o nosso lado. Né? Tem muito professor que está com condição demais, faz nada. É ótimo denunciar não sei quem, falar não sei contra quem e fazer coisa alguma em nome disso. Né? Então, vamos devagar com a dor de Santa de Barro. Quem está sendo penalizado no final das contas são as famílias mais pobres da sociedade, são as crianças. E esses aí é que não tem voz. Esses que não tem defesa. Esses que tem que gostar de tudo que se dá para eles. O resto, papo de militante eu também sou. Me engana que eu gosto. Papo de administrador pode ser muito menos do que gostaria, mas ninguém larga o osso. Então vamos devagar, porque eu acho que nós precisamos, além de anunciar. Eu gostei, Paulo, da perspectiva da fala que trouxe, fiquei só pensando se aquela perspectiva que eu achei o mais sensível da sua fala, quando você falou na opção por uma abordagem da educação estética, né? Com isso vocês estão acreditando que estão desesportivizando o esporte, embora estejam fazendo os jogos que são imediatamente uma expressão esportiva, né? Outra coisa, se preocupa muito com a estrutura não. Se não é para fazer esporte, não precisa de quadras e não sei o que, desenhar e pintar e cestas e não sei o que. Tem que se criar, precisa de um espaço para inventar outras coisas. São essas outras coisas que nós sabemos o que é. Não é assim, dizendo que não querem fazer esporte, porque querem quadra. Para que quadra você não quer fazer esporte? Eu estou dizendo isso muito preocupado com a educação infantil, porque isso tem sido o que eu acompanho. Eu até queria perceber, Paulo, na fala sua fala, que vocês não alcançam a educação infantil. Mas se preocupem para não deixar isso chegar lá. As crianças que fizeram 5 anos, que eram 6 no dia desse, a gente perguntar, como é que está sendo incluir a primeira fase do ensino fundamental, agora de 6 a 14, né? Que era 7 a 14, 6 a 14, como é que estão as crianças de 6 anos entrando nesses jogos? Se isso der certo, eles vão trazer os jogos para 0, 2, 1, quem sabe? Porque já existe lá no Paraná um brilhante desse aí, da família Arnes, né? Querendo pegar os crianças de 5 anos e botar para ser a primeira série do ensino fundamental. Ora, vamos devagar. O pessoal não tem noção, não tem limite de absurdo, não sabe o que é absurdo. Quer dizer, é isso agora? Vão acabar com a educação infantil? Quando será que o esporte vai chegar na educação infantil? Alguns professores de educação física já estão fazendo isso. Eu já vi aqui em Vitória, onde há professor de educação física, tá? Porque em muito lugar não há, a gente tem que montar maquiagem, mas para quê? Para fazer esporte? É isso que tem que dar na educação infantil? Né? Então, Mauro, quando vocês estão trabalhando com a abordagem da educação estética, vocês estão
perspectivando o quê? Vocês estão ampliando a ideia de cultura corporal do movimento, para além dos 4 esportes tradicionais. Mas estão perspectivando o quê? Né? Giovanni, fazia tempo que eu não recebi uma aula dessa que você fez para nós, foi maravilhoso, porque eu me lembrei de tanta coisa, eu me lembrei dos anos 80, especialmente quando você falou assim, o regime está começando a enfraquecer, o culto queima muito por nós entrando em campo. Né? Não foi por causa de nós fomos lá para a rua para dizer que... Né? E aí a moça veio e falou assim, Ragim disse que a década de 90 foi perdida. E agora? Quer dizer, nós podemos anunciar o quê? Você começou anunciando já na sua resposta, começou anunciando a perspectiva que você acredita. Mas, assim, mais que essa denúncia toda, quais caminhos você apontaria, Giovanni? E você já vê algum risco na educação infantil, especialmente isso me interessa te ouvir, né? Porque eu estou muito preocupado com o fato de que o que parece uma coisa tão interessante, a chegada da educação infantil na educação básica, pode, nesse andamento, virar um transtorno imenso e mais me preocupa é a falta de posicionamento do professor de educação física frente a esse cenário. Né? Então, por onde é que a gente também pode resistir um pouco, na tua opinião? Obrigado. Boa noite a todos. Queria parabenizar a mesa e, como o professor da UFS disse, né, essa verdadeira aula, Giovanni, que você acabou de dar para a gente, eu acho que ela traz uma reflexão profunda e vou tentar ser objetivo, porque eu acho que nesse congresso está havendo uma falta de respeito com todos que estão aqui. E as pessoas querem se posicionar e não fazem uma pergunta. Acho que tem que fazer, senão eles estão querendo fazer discurso aqui. Veja bem, e concordando com o professor, eu acho que não é só o professor do Estado está ganhando bem, não. Os professores da universidade também tem muitos ganhando bem e não fazendo nada. E apenas só na crítica também. Eu queria, professor, que você fizesse para os dois, pode ser para os dois. Eu acho que o grande desafio, acho que a gente pode também ressignificar os jogos escolares. O grande desafio é como que a educação física, como componente curricular obrigatório, como que nós vamos atrelar a educação física ao currículo. É esse que é o grande desafio. Eu gostaria que vocês dois falassem sobre isso. Porque quando você fala da reescolarização, você estava lá com a gente lá no Congresso do Sul, e eu acho que você viu quando o representante do Ministério do Esporte disse que até 2000 e, se não me engano, até 2012, todas as escolas do Brasil terão quadras. E aí eu concordo com o professor quando ele diz, né, então vamos acabar com as quadras? Então acho que a minha pergunta é essa: como conciliar, né, a educação física como componente curricular obrigatório aos jogos escolares, aos jogos que acontecem dentro da escola? Obrigado. Boa noite a todos. Professor Robson Velho, da Rede Municipal de Vitória e da Serra. Queria lhe comentar, porque para mim tem muita falácia nessas falas. Eu digo isso porque eu fui criado no Centro de Educação Física desde 1968, quando a minha mãe me levava para lá, e eu já queria ser professor de Educação Física, admirando essa profissão. Que coisa linda. Primeiro congresso, para quem lembra, Dimitri, você lembra, né? Aquele primeiro congresso que eu participei, que foi desagradável, uma atitude que eu tomei, porque eu vi que parece estar todo mundo brincando com o esporte, e eu vejo que continuam brincando. Quando eu vejo uma fala do professor, querendo falar do salário do professor ruim, professor bom. Pô, professor, quem é você, rapaz? Eu dei aula com você, rapaz. Sua prática era, terrível, meu irmão. Agora você vem falar, realmente, a educação física está uma merda, porque está saindo muita merda dessas faculdades, desses professores, que, como o senhor falava... Não usar palavras de baixo calão. E nem eu Perdão. ninguém. Então tá. Professor, o senhor falava dessa direita raivosa, que se atrelava ao treinamento, que associavam as amebas amorfas, estavam na esquerda, e se achavam os pensantes. Acabaram
pensando tanto que ficaram só na teorização do esporte. O esporte ou o movimento ficou uma abstração. Então eu fico muito chateado, sabe? E quanto à questão dos jogos escolares de Vitória, eu participei do primeiro há 40 anos como atleta. O professor Chico ali deve estar querendo, ali, aquele ali, levanta a mão aí, Chico, faz favor. Começou tudo com ele ali, ele é a turma dele. O senhor deve estar doido para rasgar o diploma, né, professor? Porque quando o senhor vê umas coisas dessas, o senhor não tem noção. Se você for no GENV hoje em dia, para quem já viu aqueles ginásios lotados, de encher, e você, Fernando Passarinho, essa turma vegetando pelo esporte, e hoje em dia a gente vê um GENV que é um fracasso, mas é um fracasso anunciado pela essa política do PT. Eu sou um professor, eu trabalho com esporte mesmo, mexo com atletismo. Já tive algumas medalhas a nível nacional, porque eu gosto de esporte, em GEBs, e de diversas vezes campeão assim, aqui no estado. Mas vou te falar uma coisa, o PSDB era ruim, mas o PT é pior ainda. Ô racinha ruim, que se apoiou no sindicato para poder estar ocupando os espaços. E é chato, os professores que comeram no farelo tá querendo vir aqui falar dos outros. Isso é chato, gente, sabe? O professor, ele tem que ter mais respeito com a categoria e não tá querendo fazer julgamento de salário. Como se tem um canudo de pega a Deus ou tá aqui dentro numa teta maior, ou fizesse mais ou fizesse menos do valor do seu mais-valia que você ganha lá na escola. Eu fico chateado, porque esse congresso não tira deliberações. Pô, é um congresso que só fica de blá blá blá. O que vai se tirar? Eu vejo as discussões tão inócuas aqui, tão abstratas. Precisa se dar sentido esse congresso. Ou será que isso aqui é só para encher linguiça e para dar título de coordenador do congresso, expositor do congresso? Eu apresentei um posto, eu fui na pé. Pô, pelo amor de Deus, gente, para de brincar com a educação física. Robson, você poderia concluir, por favor? Já concluí. Ok, obrigada. Está encerrado o bloco de perguntas. Vou passar a palavra. Reportando a preocupação do Nelson em relação à educação física na educação infantil. Eu acho que não tem receita, né? Logicamente tu sabe disso muito mais do que eu. E os estados e municípios que, ou por tudo bem, a gente mudou, não é mais pré-escola, porque pré-escola pressupunha uma preparação para a escola, então tem que chamar educação infantil. Mas na realidade nós continuamos tendo a pré-escola. E a pré-escola, de fato, não de direito, termina dando uma iniciação, uma aproximação, uma primeira aproximação àquilo que vai ser a realidade na educação a partir dos 6 anos na escola, no chamado ciclo de 9 anos. Então, eu posso, assim, minimamente me referir àquilo que a gente tem acompanhado na Prefeitura de Florianópolis, que é pioneira, vamos dizer assim, na educação física brasileira, a implantar a educação física no ensino infantil, naquela época, na chamada educação infantil, na escola infantil. O que a gente tem percebido lá no estado, ou no município? Um movimento crescente de... Agora já não dá para dizer crescente, mas já deu uma estagnada, mas teve um momento nos últimos 8 anos, um movimento crescente de abandono das séries iniciais e principalmente da educação infantil, dos professores que haviam sido concursados para essas áreas. Teve uma administração municipal que ficou 8 anos, a prefeita Ângela Amin, que ela abriu um processo de redistribuição dos professores, e aqueles professores de educação física que haviam feito concurso para educação infantil e séries iniciais e que não sabiam o que fazer, terminaram entrando nesse processo de redistribuição, ocuparam vagas de 5ª a 8ª, e hoje nós temos algumas lacunas porque a prefeita que saiu não promoveu concursos para ocupar essas vagas, isto é, ela otimizou nas séries
finais do ensino fundamental e abandonou as séries iniciais. E o governo que está hoje também está seguindo no mesmo caminho. Então, houve um movimento rápido, mas intenso, de abandono das séries iniciais e da educação infantil. Isso fez, inclusive, com que aqueles professores que haviam criado um movimento autônomo, inclusive, porque o município não incentivava, eles organizaram grupos de estudo, trocas de experiência. Num primeiro momento, durante muito tempo, inclusive com a participação direta da professora Débora Saião, que foi uma das grandes batalhadoras, né, pela educação física na educação infantil. Depois do falecimento da professora Débora, o grupo ficou meio desarticulado, mas hoje está funcionando de novo. E o que a gente percebe que o que eles têm feito lá é uma discussão exatamente sobre quais os conteúdos da educação física na educação infantil. Inclusive até argumentando que nem deveríamos chamar de conteúdos nessa faixa, né, do 0 aos 5 anos. Porque conteúdo pressupõe um conhecimento a ser transmitido e que não cabe, vamos dizer assim, no escopo da educação infantil. Há cerca de um ano atrás, se eu não estou enganado, o professor Maurício Roberto da Silva, meu colega de universidade e editor da revista Motrivivência, organizou um número especial, ela está online, está à disposição, que é um número especial com o grupo que se chama Grupo Independente de Educação Física na Educação Infantil, que produziu uma série, sistematizou uma série de reflexões sobre a educação física nesse ciclo, né? E talvez a gente pudesse recuperar de lá algumas coisas. Eu não tenho na lembrança agora exatamente, mas uma das coisas que eu tenho na lembrança é o fato de que há uma preocupação exatamente como a que tu manifestaste aqui, né? Que é primeiro pela pedagogização precoce, né? E segundo, pela esportivização precoce nessa faixa de 0 a 6, né? Porque eles ainda trabalharam com a faixa de 0 a 6. Então, eu acho que é muito pertinente, mas eu não tenho solução. Agora, embora me permita, o professor que falou por último, eu não consegui capturar o nome seu? Robson, desculpa, Robson. Embora eu respeito a tua opinião, acho que tu tem, né, nós vivemos num país livre, as suas manifestações são garantidas. Agora, eu só concordo com uma coisa, embora talvez até pudéssemos voltar a essa conversa num outro momento, quem sabe até num cafezinho. Mas eu acho que uma das coisas que a gente perdeu a oportunidade, e aí eu estou falando de algumas universidades que eu conheço, não posso falar pela totalidade, que foi o momento da reforma dos currículos das licenciaturas. As leis de diretrizes, as diretrizes curriculares para a formação de professores, que foram expedidas em 2002, e que atende, né, porque é para a formação do professor do ensino básico, então a educação física, a licenciatura em educação física deve ser pautada por ela. Se não é uma belíssima peça para a formação do professor, ela tem muitos elementos importantes. E que, se lido, estudado e seguido, né, me refiro especialmente ao parecer 09, que fundamenta, né, as diretrizes 1 e 2, as resoluções 1 e 2, ela é uma peça muito importante para pensarmos uma formação de professores, e aí incluída a educação física, numa outra perspectiva. Infelizmente, para os cursos de educação física, para a maior parte das universidades e para as pequenas faculdades isoladas, ficou muito mais fácil dar uma pequena mexida no currículo, atendendo aquela distribuição de carga horária e resolvendo isso. Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade. E eu digo isso pegando o exemplo do curso que eu trabalho, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos um ramo de disciplinas pedagógicas que envolve desde fundamentos histórico-pedagógicos até o estágio supervisionado 2.
E, por coincidência, eu atuo nas duas pontas. Eu sou responsável pela primeira disciplina do curso, que corresponde à introdução à educação física, mas cujo nome é Fundamentos Histórico-Pedagógico, e trabalho no estágio supervisionado 2. E o que a gente percebe, claro, já formamos 2 turmas no currículo novo, o que a gente percebe é que a licenciatura piorou, por incrível que pareça. Piorou não porque a reforma da licenciatura, ela também não foi boa, mas ela piorou porque do lado tem um curso de bacharelado. E o curso de bacharelado termina influenciando na licenciatura, não na base curricular, mas nas mentes e nos corações dos licenciados. O que a gente tem visto é que os alunos chegam na 7ª fase ainda não convencidos do papel da escola, ainda não convencidos da educação física na escola, ainda sonhando acordado, né, com a promessa do glamour do emprego na academia e por aí afora. E quando eles chegam na escola, eles terminam sendo professores insatisfeitos porque não foram professores ao longo do curso. Então, acho que nós perdemos uma grande oportunidade de construir uma licenciatura, né, voltada de forma mais efetiva para a escola. Em relação aos jogos escolares e ao esporte como componente curricular, eu acho que a gente precisa, primeiro, separar, né, dar uma organizada na área. Nós não vamos voltar aqui aos anos 80, em que, por uma questão política e estratégica, eu diria mais estratégica do que política, negou-se o esporte. Não é esta a perspectiva, né? Acho que nós já amadurecemos o suficiente para saber que o esporte é uma dimensão importante da cultura de movimento. Nós não temos o direito de negarmos aos nossos alunos o acesso ao conhecimento sistematizado sobre esporte. Tudo isso a gente já está suficientemente esclarecido e podemos seguir adiante. Agora, se o esporte, como componente curricular na escola, segue aquele cenário que eu trouxe ali, isto é, continua por inércia, sem que o professor trabalhe na perspectiva da sua pedagogização, eu acho que não faz sentido o campeonato escolar. Porque campeonato escolar tem que ser a consequência da pedagogização do esporte no componente curricular de educação física, e não ao contrário. Porque o contrário é o que os mega eventos vão fazer. Eles vão trazer o esporte de fora para dentro, assim como os jogos escolares tentam trazer de fora para dentro da educação física como componente curricular, algo que não é fruto do amadurecimento desses alunos. Então, talvez a gente precise, e aí eu estou lembrando aqui do professor João Batista Freire, que outro dia eu ouvi numa palestra, dizendo que nós precisamos fazer um movimento pela volta da educação física nas escolas, antes de pensar no esporte escolar. Porque a volta da educação física na escola talvez seja a providência mais emergente, mais urgente que nós precisamos fazer. E eu acho que é por aí que a gente precisa começar a pensar. Vamos encerrar, então? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade de reencontrar as pessoas muito queridas, encontrar e conhecer outras, e espero que as minhas reflexões tenham ajudado, pelo menos, se não a provocar reflexões, a criar polêmica, que também é muito bom. Muito obrigado. Bom, vou fazer uma fala bem breve. No que diz respeito às crianças e menores, a organização está muito mais ligada à ideia de oficinas e garantia do direito de brincar do que qualquer outra coisa. Com relação à perspectiva da educação estética, está muito ligada à ideia de gerar novos gostos, de despertar novas vantagens e modos de se relacionar com o conhecimento. E também naquela perspectiva de despertar
questões relacionadas ao saber relacionar-se, partindo do conhecimento específico que estiver sendo abordado dentro da oficina. Com relação à justificativa, não existe eu particularmente, não sei se tem uma fórmula. Eu acho que a fala do professor, acho que ela é muito decisiva quando fala do retorno da educação física. Mas uma possibilidade da educação física se justificar na escola, e eu digo como professor de educação física, é muito pelo viés do conhecimento. E aí a gente precisa, de fato, deixar claro dentro da unidade de ensino, e isso se legitima dentro da escola, qual é o conhecimento que a gente tem trabalhado dentro da escola e que de fato, consequência que a gente dá para esse conhecimento que a gente desenvolve dentro da unidade de ensino. Eu também acho que os jogos, de fato, eles não podem determinar o que acontece lá, mas se forem consequências, aí eu acredito que a gente tem uma possibilidade, de fato, de contribuição a dar para a formação desses meninos. Bom, queria agradecer a organização do evento pelo convite e agradecer a paciência de todos vocês que estão aqui até agora ouvindo a gente falar, gente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu quero agradecer os dois professores, o professor Giovanni, passando o certificado, e também uma pequena lembrança aqui do Espírito Santo, e também agradecer ao professor Mauro pela contribuição, e como ele é capixaba, ele só vai degustar um pouquinho mais das nossas iguarias. Gente, muito obrigada por estarem aqui até agora, e convido a todos a retomarem os trabalhos amanhã.